Olá, tudo bem com você? Hoje no canal NutriNews a gente preparou um vídeo muito interessante para você. Solte a sua voz. Você tem cuidados com a sua voz? Aquela rouquidão, tosse, dor na garganta. A gente sabe muito bem que a gente precisa cuidar da nossa voz. E eu trouxe hoje uma especialista nesse assunto, Cida Stier, fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda aqui com a gente do canal NutriNews. E ela vai nos falar sobre os cuidados para a gente ter uma boa voz. E vamos lá, Cida, o que você pode ajudar a gente para a gente melhorar a nossa voz? Olha, tudo que faz bem para nós, para o nosso corpo, também faz bem para a nossa voz. E o primeiro passo é ter o hábito de se gravar. Nós conhecemos muito pouco a própria voz. Esse é verdade. E o fato de não... E geralmente quando a pessoa grava a voz, diz, ai, não gosto de me ouvir e tal. Mas também perde a oportunidade de saber mais a respeito dela. Então o primeiro passo é, goste de ouvir a sua voz. Reconheça que ela não é tão diferente assim da forma como você a escuta. Mas é que no momento que nós estamos falando, a voz ela soa diferente, porque eu aqui falando com você tem uma característica. Na hora que eu gravo, eu vou ouvir ela um pouco diferente, porque eu vou perder a vibração, a parte da vibração óssea, ou seja, o que me dá uma característica de mais grave. E um ponto bem importante é evitar todos os alimentos, e aí é com você, né, Marinês, você pode nos dizer, que possam também prejudicar a qualidade da voz. Então vamos lá, quais são os alimentos que não são interessantes você usar ou consumir com frequência? Principalmente quando você precisa estar bem, falando bem. A gente sabe que aqueles alimentos mais condimentados, eles aumentam a temperatura nessa região, que acabam prejudicando um pouco a sua voz. E quando, por exemplo, você precisa, né, Cida, falar em público ou mesmo gravar um vídeo, como a gente está gravando aqui com vocês, que daqui a pouco está tendo cada vez mais frequente pessoas gravando vídeos, o que a gente tem que lembrar? Se a gente come alimentos mais pesados, mais gordurosos, eles têm um tempo de digestão maior. Esse tempo de digestão maior prejudica o músculo do diafragma e você mesmo pode falar em relação à respiração. A respiração fica ainda mais difícil, não é mesmo, Cida? O que nós temos que sempre pensar é que as variações climáticas acabam interferindo. Nós que somos de uma região mais fria, hoje um dia mais frio e depois seguido de um calor, isso tudo acaba prejudicando. Mas o importante é saber que todas as alterações que vêm tanto com o clima, muitas vezes a pessoa com rinite alérgica ou alteração respiratória, é que é preciso identificar a rouquidão como um primeiro sinal. Veja, quando você passa a ouvir mais a própria voz, você também consegue identificar o que há de errado. Então, por exemplo, se você acorda com a voz rouca um dia, usou mal a voz no dia anterior, foi um jogo de futebol, foi se encontrar com os amigos, é uma referência de que, puxa, mas por que minha voz não está boa? Agora, se todos os dias começa a acontecer isso, o primeiro cuidado aí já é diferente, é identificar a rouquidão como um problema e é preciso marcar uma consulta com o médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação e ver como que são as coisas. O Brasil ainda é um dos recordistas em câncer de laringe e o motivo principal é a falta de um diagnóstico precoce. Sim. Logicamente que a rouquidão por gripe, por dor de garganta, por muitos motivos diferentes, até mesmo por problema de estômago, é comum a pessoa acordar com a voz rouca, tem que tratar, mas o fato é que as alterações de voz todas têm em comum um sinal, e o sinal é a rouquidão. A partir do momento que se identifica um problema, é preciso corrigi-lo o mais rápido possível, até mesmo porque a qualidade da voz interfere muito na nossa qualidade de vida. E muitas pessoas acabam usando balinha de gengibre, aquelas balas mentoladas na expectativa de tentar melhorar um pouco a voz. E isso é possível?
ajuda a potencializar a voz ou não? Eu adoro bala de gengibre, adoro pastilhas ardidas, mas não é indicado para mascarar uma rouquidão. O que acontece é que muitos profissionais da voz, até mesmo professores, cantores, sentem uma rouquidão e acham que uma bala de gengibre pode resolver o problema, o que na realidade acaba até fazendo o contrário, acaba fazendo com que o dono da voz não perceba que tem que marcar uma consulta e ir a um otorrinolaringologista para que ele faça um exame e possa ver como que estão as pregas vocais, como que está a condição da laringe como um todo. E uma coisa muito interessante também que a gente também tem que cuidar, né? Profissionais, como principalmente os professores, pessoas que falam durante o dia inteiro. No final do dia, a voz está mais cansada, não é mesmo, Cida? É importante a gente tomar água, então tomar vários copos de água durante o dia, que isso vai ajudar. Mas tem a ver a temperatura da bebida, a qual a gente está ingerindo na voz? Sim, porque a nossa relação com a voz é muscular, ou seja, nós produzimos a voz, vários músculos trabalham junto com as pregas vocais para produzir uma boa fala, ou seja, nós usamos laringe, musculatura da boca para falar. Se você não utiliza bem essa musculatura, você acaba tendo também um cansaço, fadiga. E se após um momento bem intenso de aula você resolve tomar uma água muito gelada, isso coloca em risco a sua saúde também pelo choque térmico. Então, temperatura ambiente. E se você for tomar no início, inicie com goles menores, deixe esse líquido um pouco mais na sua boca e depois faça o processo de deglutição. E algo muito importante também, a Cida também vai conversar um pouquinho em relação a isso, é em relação à mastigação. Hoje, cada vez mais, com a falta de tempo, quando a gente chega numa refeição, a gente mastiga pouco, né? Simplesmente a gente coloca o bolo alimentar de um lado, engole. Mas a mastigação, o uso do músculo que é utilizado na mastigação, ele também é importante na fala, não é? Na voz. Vários músculos, os músculos da mastigação também são utilizados na produção dos sons. Pode reparar, a pessoa que come rápido, geralmente ela também fala rápido. Quem não dá atenção à mastigação, também não dá atenção à pronúncia clara das palavras. E esse é um hábito que exige paciência, persistência, porque é trabalhar com uma mobilidade, ou seja, com movimentos um pouco mais amplos e num tempo mais adequado para que a fala seja também respeitada. Isso é muito bom. Então sempre lembre de ter uma alimentação um pouco mais leve, consuma muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, cereais integrais. Esses alimentos, eles te dão energia, porque muitas vezes nós falamos durante horas e a nossa voz, ela precisa permanecer a mesma, não é, Cida? Desde o momento que a gente começa até o momento em que a gente está terminando o nosso dia e da nossa fala. Que sugestões, que orientações que você pode dar pra gente poder ter uma voz mais clara, pra gente poder ser ouvido ainda melhor e a gente usar esse instrumento tão poderoso que a gente tem, que é a nossa voz? Olha, ter o hábito de se ouvir é o primeiro e ousar com a própria voz no sentido de falar de forma mais clara, usar a voz com mais consciência, faz com que, por natureza, ela já se solte mais, né? Quando nós identificamos as características da nossa própria forma de falar, nós reconhecemos os pontos positivos e aqueles que podem ser melhorados também. E a partir daí você começa a perceber, puxa, é tão bom ter uma voz, a tua voz é única no mundo e, portanto, a use de uma forma competente, criativa, enfim. Agora, tudo que se faz com a voz e se sente cansaço em seguida é um referencial de que a voz não está sendo bem utilizada. Então, quando você diz solte a sua voz, solte, cante, brinque, fale, mas sempre tendo como referencial que se ela der sinais de cansaço e rouquidão, é o sinal de que ela não foi utilizada de forma correta. Então, quando nós falamos em conhecer a própria voz, é também essa relação que se estabelece de usá-la de uma forma melhor. Naturalmente, os profissionais da voz e todas as pessoas que acabam tendo uma atividade mais intensa no uso diário da voz precisam
fazer exercícios, as técnicas de aquecimento, de desaquecimento vocal, mas são técnicas muito relacionadas à característica do uso, à função, portanto é importante às vezes participar do trabalho. Hoje tem muitas atividades que são propostas para conhecer um pouquinho mais e brincar com segurança com a própria voz. Mas olha, muito obrigada, foi um grande prazer ter a Cida Stier aqui com a gente para a gente poder soltar a nossa voz. Agradeço você por nos assistir no canal NutriNews. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal e dê o seu like.